Rádio Cairo apresenta A Sua Voz na Rádio Cairo. Um programa preparado por Mohamed Abdelkamel, apresentado por Amal Dessouky. هنا القاهرة. Olá, caros ouvintes, muito boa noite e bem-vindos a esta nova edição do nosso programa Sua Voz na Rádio Cairo. Na história dos povos, encontramos figuras inesquecíveis que desempenharam um papel e contribuíram na libertação de suas nações. Neste mês de setembro atual, se comemora o centenário do nascimento de uma das eternas figuras africanas no século XX e considerado ícone do movimento nacional da luta e libertação em Angola. Esta figura é o grande poeta angolano Antônio Jacinto, que foi nascido em 28 de setembro de 1924. E a Rádio Cairo Internacional do Egito tem a maior honra de participar da celebração do centenário de seu nascimento. Por esta ocasião, vamos ouvir agora o Dr. Paulo de Carvalho, o presidente da Academia Angolana de Letras, falando sobre o centenário do grande poeta angolano Antônio Jacinto. Saúdo os ouvintes da Rádio Egito, a partir de Luanda, Angola, neste centenário de Antônio Jacinto. O que eu posso dizer sobre esta figura ímpar das letras angolanas, Antônio Jacinto do Amaral Martins, é que se trata de um dos fundadores do movimento dos novos intelectuais de Angola, que introduziu o lema Vamos Descobrir Angola, ou seja, os intelectuais da época conheciam, enfim, o seu meio urbano e a intenção era partir para a descoberta da outra Angola, aquela Angola muitas vezes esquecida no período colonial, e foi essa a intenção deste movimento. Portanto, uma das suas tarefas foi, digamos, a redescoberta de Angola, portanto, e a passagem para as letras daquela realidade que, portanto, até aí era desconhecida. Antônio Jacinto integrou também a geração da mensagem, que teve um contributo ímpar para as letras angolanas. Portanto, este terá sido o contributo e esta terá sido a influência que Antônio Jacinto deixou nas letras angolanas, sobretudo no conto e na poesia, fundamentalmente ao nível da poesia. Portanto, o seu legado é indiscutivelmente dos mais referenciados pela juventude angolana, e acho que, enfim, deveríamos, enquanto Estado, enquanto Academia Angolana de Letras, se tivéssemos recursos para isso, deveríamos ocupar-nos da tradução da sua obra para outras línguas. É verdade, Antônio Jacinto teve realmente um grande contributo na luta pela autodeterminação e pela independência de Angola.
António Jacinto foi um dos poetas nacionalistas e um dos poetas de inclusão desse período. Portanto, ele tratou de aliar portanto, a sua pena à necessidade de autodeterminação e de independência. Mas, mais do que isso, António Jacinto era um poeta de intervenção, escreveu poesia que mobilizava outros jovens para a luta anticolonial, tal como outros poetas de então, décadas de 50, 60 do século passado. Mas António Jacinto tinha uma particularidade. Portanto, era a questão da autodeterminação, como os demais, a questão da luta de libertação, mas era a questão da inclusão social. Ele referia em detalhe este aspecto. E aqui eu destaco, portanto, não só António Jacinto, como Agostinho Neto. Portanto, esta questão da inclusão social era uma questão muito séria, apesar de não se mencionar, não é, o termo, mas era portanto, a poesia inspiradora era também uma poesia que era uma poesia de luta pela cidadania, luta pela inclusão. Aliás, eu, portanto, posso dizer que António Jacinto é autor, dentre outros, do poema Carta de um Contratado. Eu trago aqui um excerto deste poema que passo a apresentar. Eu queria escrever-te uma carta, amor. Uma carta que dissesse deste anseio de te ver, deste receio de te perder, deste mais bem-querer que sinto, deste mal indefinido que me persegue, desta saudade a que vivo todo entregue. Eu queria escrever-te uma carta, amor, uma carta de confidências íntimas, uma carta de lembranças de ti, dos teus lábios vermelhos como tacula, dos teus cabelos negros como diloa, dos teus olhos doces como uma boca, do teu andar de onça e dos teus carinhos que maiores não encontrei por aí. Eu queria escrever-te uma carta, mas, meu amor, eu não sei compreender porque é, meu bem, que tu não sabes ler, e eu, ó desespero, não sei escrever também. Sim, é verdade, já aqui o disse antes, António Jacinto é de facto inspirador das novas gerações de poetas e de escritores, mesmo de contistas também. Porque, portanto, a sua poesia não é apenas inspiradora no sentido de fazer jus àquilo que mais se defendia naquela época. É uma poesia que transcende todo esse período e que, inclusivamente até hoje, pode ser usada até porque nós vivemos, portanto, em toda a África, não apenas em Angola, um grande período de exclusão social, de crises, um período, algumas décadas de crise económica, algumas décadas em que se discute a necessidade de pagamento da dívida quando os recursos africanos, ou melhor, quando os Estados africanos não recebem aquilo que lhes seria devido pelos recursos que são transferidos para o Ocidente e uma parte para o Oriente também. Portanto,
com o aumento da exclusão social, poetas como António Jacinto passam a ser intemporais, passam a ser referenciados como inspiração, como inspiradores das novas gerações de poetas. Pois, que mensagem transmitir? Bom, eu gostaria de dizer que eu conheci António Jacinto, lidei com António Jacinto, conheci-o já adulto, sim, como criança não, porque na altura ele estava já fora de Angola quando eu nasci em 1960, portanto ele estava fora. E então não o conheci enquanto criança, como os meus irmãos mais velhos conheceram. António Jacinto foi colega de escola da minha mãe. Aliás, eles terminaram o ensino médio, na altura só havia até ensino médio, não havia ensino superior, não havia universidade em Angola. António Jacinto, Agostinho Neto e a minha mãe, com outros, né? Portanto eram da mesma turma. E António Jacinto e Agostinho Neto eram amigos do meu pai também, portanto eles estiveram nas lides nacionalistas de então, Geração da Mensagem, etc. Bom, então mas eu conheci António Jacinto já adulto, portanto quando eu trabalhava no meu bairro, numa coisa que se chamava Organismo Popular de Cultura, e ele era o secretário do Conselho Nacional de Cultura, convidámo-lo, ele foi, esteve lá. Eu disse-lhe quem era, e ele, pronto, sim senhor, conhece bem, portanto, conhecia bem o meu pai e a minha mãe. E pronto, e depois fui trabalhar para o Conselho Nacional de Cultura, portanto, um dos diretores convidou-me, eu fui e pronto, e passei a lidar com António Jacinto, digamos, não digo no dia a dia, não é, porque eu não trabalhava no gabinete dele, não é, mas lidava com ele. E então, o que eu posso dizer e o que eu aprendi com António Jacinto uma coisa muito importante, que é o respeito pelas pessoas. Mas não é o respeito pelas pessoas que nos são próximas, apenas. É o respeito pela pessoa comum. A pessoa comum merece ser respeitada. É tão ser humano quanto nós somos. E, de facto, foi pronto, eu já tinha sido educado nessa base, mas uma coisa é a educação e outra é a prática. E com António Jacinto nós víamos a prática, no dia a dia, o respeito pelo outro. Considerar o outro como nós próprios. E ele, portanto, um governante de então, que era uma coisa rara, não é? Preocupação desmedida, não é? com o seu subordinado. Era uma coisa impressionante. Eu digo que era coisa rara. Bom, hoje é coisa rara. Pronto. Na altura não era tão raro assim, porque havia maior preocupação com as pessoas comuns do que há hoje em dia, em Angola e pelo mundo, é verdade. A diferença é que, portanto, no caso de António Jacinto, a diferença com os daquela altura mesmo, é que ele ia ter com as pessoas. Ele deslocava-se. Ele ia, por exemplo, eu trabalhava fora do Ministério, fora do Conselho Nacional de Cultura, da sede, não é? A direção, o departamento em que eu trabalhava situava-se fora, também em Luanda, mas ele ia lá. Não se limitava a receber-nos no seu gabinete. E mesmo ali, portanto, onde ele funcionava, não era só o seu gabinete, havia alguns órgãos. Ele, quando precisasse de alguém, nem sempre ele pedia:
ao seu secretário, ele tinha um secretário, Júlio Silva. Nem sempre ele pedia ao secretário para tratar das coisas, muitas vezes ia ele mesmo resolver. Portanto, tinha essa preocupação quando cruzava com as pessoas nos corredores. Então, como está, a família como vai, etc., tudo mais. Tinha mesmo grande preocupação com as pessoas. E é isso que nos falta hoje em dia. É pouco disso nós vemos hoje em dia, não só nas pessoas da nossa geração, mas fundamentalmente nos jovens. Os jovens estão a ser educados de uma forma muito individualista, de uma forma muito pouco africana, digamos assim. Não é? Porque o africano, por tradição, é uma pessoa preocupada com a coletividade, com a comunidade. E, infelizmente, a nossa juventude de hoje é muito individualista, muito egoísta, muito egocêntrica, demasiado até. E tudo isso são coisas que António Jacinto abominava, e por isso nós devemos passar também este tributo às novas gerações. Caros ouvintes, assim chegamos ao fim desse programa, Sua Voz na Rádio Cairo. Agradecemos muito Dr. Paulo de Carvalho e sempre seja bem-vindo na Rádio Cairo, no Egito. Antônio Jacinto sempre ficará na memória como um dos que escreveram a história na África. Descanse em paz. Agradecemos muito pela vossa atenção dispensada. Estiveram com vocês na locução Amel e na supervisão e técnica de som Mohamed Abdelkamel. Esta é a Rádio Cairo, a rádio difusora da República Árabe do Egito. Senhoras e senhores, muito boa noite.